Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história. O Anel de Polícrates, de Machado de Assis. Lá vai o Xavier. Conhece o Xavier? Há que anos era um nababo, rico, podre de rico, mas pródigo. Que rico? Que pródigo? Rico e pródigo, digo-lhe eu. Bebia pérolas diluídas em néctar, comia línguas de rouxinol, nunca usou papel mata-borrão por achá-lo vulgar e mercantil, empregava areia nas cartas, mas uma certa areia feita de pó de diamante. E mulheres. Nem toda a pompa de Salomão pode dar ideia do que era o Xavier nesse particular. Tinha um serralho, a linha grega, a tez romana, a exuberância turca, todas as perfeições de uma raça, todas as prendas de um clima, tudo era admitido no harém do Xavier. Um dia, enamorou-se loucamente de uma senhora de alto coturno e enviou-lhe de mimo 3 estrelas do cruzeiro, que então contava 7. E não pense que o portador foi aí qualquer pé rapado. Não, senhor. O portador foi um dos arcanjos de Milton, que o Xavier chamou na ocasião em que ele cortava o azul para levar a admiração dos homens ao seu velho pai inglês. Era assim o Xavier. Capeava os cigarros com papel de cristal, obra finíssima, e para acendê-los trazia consigo uma caixinha de raios do sol. As colchas da cama eram nuvens purpúreas, e assim também a esteira que forrava o sofá de repouso, a poltrona da secretária e a rede. Sabe quem lhe fazia o café da manhã? A Aurora, com aqueles mesmos dedos cor-de-rosa que Homero lhe pôs. Pobre Xavier! Tudo o que o capricho e a riqueza podem dar, o raro, o esquisito, o maravilhoso, o indescritível, o inimaginável, tudo teve e devia ter, porque era um galhardo rapaz e um bom coração. Fortuna! Fortuna! Onde estão agora as pérolas, os diamantes, as estrelas, as nuvens purpúreas? Tudo perdeu, tudo deixou ir por água abaixo. O néctar virou zorrapa, os coxins são a pedra dura da rua. Não manda estrelas às senhoras, nem tem arcanjos às suas ordens. Você está enganado. O Xavier? Esse Xavier há de ser outro. O Xavier nababo, mas o Xavier que ali vai nunca teve mais de 200.000 réis mensais. É um homem poupado, sóbrio, deita-se com as galinhas, acorda com os galos e não escreve cartas às namoradas porque não as tem. Se alguma expede aos amigos, é pelo correio. Não é mendigo, nunca foi nababo. Creio, esse é o Xavier exterior, mas nem só de pão vive o homem. Você fala de Marta, eu falo-lhe de Maria. Falo do Xavier especulativo. Mas ainda assim não acho explicação. Não me consta nada dele. Que livro, que poema, que quadro. Desde quando o conhece? Há uns 15 anos. Conheço há muito mais tempo, desde que ele estreou na Rua do Ouvidor, em pleno Marquês de Paraná. Era um endiabrado, um derramado, planeava todas as coisas possíveis e até contrárias. Um livro, um discurso, um medicamento, um jornal, um poema, um romance, uma história, um libelo político, uma viagem à Europa, outra ao sertão de Minas, outra à Lua, em certo balão que inventara, uma candidatura política, e arqueologia, e filosofia, e teatro, e etc., etc. e etc. Era um saco de espantos. Quem conversava com ele sentia vertigens. Imagine uma cachoeira de ideias e imagens, qual mais original, qual mais bela, às vezes extravagante, às vezes sublime. Note que ele tinha a convicção dos seus mesmos inventos. Um dia, por exemplo, acordou com o plano de arrasar o morro do castelo, a troca das riquezas que os jesuítas ali deixaram, segundo o povo crê. Calculou-as logo em 1000 contos, inventariou-as com muito cuidado, separou o que era moeda, 1000 contos,
do que eram obras de arte e pedrarias. Descreveu minuciosamente os objetos. Deu-me 2 tocheiros de ouro. Realmente? Ah, impagável! Quer saber de outra? Tinha lido as cartas do cônego benigno e resolveu ir logo ao sertão da Bahia, procurar a cidade misteriosa. Expôs-me o plano, descreveu-me a arquitetura provável da cidade, os templos, os palácios, gênero etrusco, os ritos, os vasos, as roupas, os costumes. Era então doido? Originalão apenas. Odeio os carneiros de Panurgio, dizia ele, citando as Rabelais. Comme vous savez, extrait du monton le naturel, toujours s'ouvre le premier, qualquer particulier ali. Comparava a trivialidade a uma mesa redonda de hospedaria e jurava que antes comer um mau bife em mesa separada. Entretanto, gostava da sociedade. Gostava da sociedade, mas não amava os sócios. Um amigo nosso, o Pires, fez-lhe um dia esse reparo. E sabe o que é que ele respondeu? Respondeu com um apólogo em que cada sócio figurava ser uma cuia d'água e a sociedade uma banheira. Ora, eu não posso lavar-me em cuias d'água, foi a sua conclusão. Nada modesto. Que lhe disse o Pires? O Pires achou o apólogo tão bonito que o meteu numa comédia, daí a tempos. Engraçado é que o Xavier ouviu o apólogo no teatro e aplaudiu muito, com entusiasmo. Esquecera-se da paternidade. Mas a voz do sangue, isto leva-me à explicação da atual miséria do Xavier. É verdade. Não sei como pode explicar que um nababo... Explica-se facilmente. Ele espalhava ideias à direita e à esquerda, como o céu chove, por uma necessidade física e ainda por 2 razões. A primeira é que era impaciente, não sofria a gestação indispensável à obra escrita. A segunda é que varria com os olhos uma linha tão vasta de coisas que mal poderia fixar-se em qualquer delas. Se não tivesse o verbo fluente, morreria de congestão mental. A palavra era um derivativo. As páginas que então falava, os capítulos que lhe borbotavam da boca, só precisavam de uma arte de os imprimir no ar e depois no papel para serem páginas e capítulos excelentes, alguns admiráveis. Nem tudo era límpido, mas a porção límpida superava a porção turva, como a vigília de Homero paga os seus cochilos. Espalhava tudo, ao acaso, às mãos cheias, sem ver onde as sementes iam cair. Algumas pegavam logo, como as das cuias. Como a das cuias. Mas o semeador tinha a paixão das coisas belas, e uma vez que a árvore fosse pomposa e verde, não lhe perguntava nunca pela semente sua mãe. Viveu assim longos anos, despendendo à toa, sem cálculo, sem fruto, de noite e de dia, na rua e em casa, um verdadeiro pródigo. Com tal regime, que era a ausência de regime, não admira que ficasse pobre e miserável. Meu amigo, a imaginação e o espírito têm limites, a não ser a famosa botelha dos saltimbancos e a credulidade dos homens. Nada conheço inesgotável debaixo do sol. O Xavier não só perdeu as ideias que tinha, mas até exauriu a faculdade de as criar. Ficou o que sabemos. Que moeda rara se lhe vê hoje nas mãos? Que sestércio de Horácio? Que drama de Péricles? Nada. Gasta o seu lugar comum, rafado das mãos dos outros, come à mesa redonda, fez-se trivial, xoxo, cuia, enfim. Justamente, cuia. Pois muito me conta, não sabia nada disso. Fico inteirado. Adeus. Vai a negócio? Vou a um negócio. Dá-me 10 minutos? Dou-lhe 15. Quero referir-lhe a passagem mais interessante da vida do Xavier. Aceita o meu braço e vamos andando. Vai para a praça? Vamos juntos. Um caso interessantíssimo. Foi ali por 1869 ou 70. Não me recordo. Ele mesmo é que me contou. Tinha perdido tudo. Trazia o cérebro gasto, chupado, estéril, sem a sombra de um conceito, de uma imagem, nada. Basta dizer que um dia chamou Rosa a uma senhora, uma bonita Rosa. Falava do luar saudoso, do sacerdócio da imprensa, dos jantares opíparos, sem acrescentar ao menos um relevo qualquer,
a toda essa chaparia de algibebe. Começara a ficar hipocondríaco e um dia, estando à janela, triste, desabusado das coisas, vendo-se chegado a nada, aconteceu passar na rua um tafu a cavalo. De repente, o cavalo corcoviou e o tafu veio quase ao chão, mas sustentou-se e meteu as esporas e o chicote no animal. Este empina-se, ele teima. Muita gente parada na rua e nas portas. No fim de 10 minutos de luta, o cavalo cedeu e continuou a marcha. Os espectadores não se fartaram de admirar o garbo, a coragem, o sangue frio, a arte do cavaleiro. Então Xavier, consigo, imaginou que talvez o cavaleiro não tivesse ânimo nenhum. Não quis cair diante de gente, e isso lhe deu a força de domar o cavalo. E daí veio uma ideia. Comparou a vida a um cavalo chucro ou manhoso, e acrescentou sentenciosamente: quem não for cavaleiro, que o pareça. Realmente, não era uma ideia extraordinária, mas a penúria do Xavier tocara a tal extremo que esse cristal pareceu-lhe um diamante. Ele repetiu-a 10 ou 12 vezes, formulou-a de vários modos, ora na ordem natural, pondo primeiro a definição, depois o complemento, ora dando-lhe a marcha inversa, trocando palavras, medindo-as e etc. E tão alegre como casa de pobre em dia de Peru. De noite, sonhou que efetivamente montava um cavalo manhoso, que este pinoteava com ele e o sacudia a um brejo. Acordou triste. A manhã, que era de domingo, e chuvosa, ainda mais o entristeceu. Meteu-se a ler e a cismar. Então lembrou-se... Conhece o caso do anel de Polícrates? Francamente não. Nem eu, mas aqui vai o que me disse o Xavier. Polícrates governava a ilha de Samos. Era o rei mais feliz da terra. Tão feliz que começou a recear alguma viravolta da fortuna e, para aplacá-la antecipadamente, determinou fazer um grande sacrifício, deitar ao mar o anel precioso que, segundo alguns, lhe servia de sinete. Assim fez, mas a fortuna andava tão apostada em cumulá-lo de obséquios que o anel foi engolido por um peixe, o peixe pescado e mandado para a cozinha do rei, que assim voltou à posse do anel. Não afirmo nada a respeito desta anedota. Foi ele quem me contou, citando Plínio, citando "não ponha mais na carta". O Xavier naturalmente comparou a vida, não a um cavalo, mas nada disso. Não é capaz de adivinhar o plano estrambótico do pobre diabo. Experimentemos a fortuna, disse ele. Vejamos se a minha ideia, lançada ao mar, pode tornar ao meu poder, como o anel de Polícrates, no bucho de algum peixe, ou se o meu caiporismo será tal que nunca mais lhe ponha a mão. Ora essa! Não é estrambótico? Polícrates experimentara a felicidade. O Xavier quis tentar o caiporismo. Intenções diversas, ação idêntica. Saiu de casa, encontrou um amigo, travou conversa, escolheu assunto e acabou dizendo o que era a vida, um cavalo chucro ou manhoso, e quem não for cavaleiro que o pareça. Dita assim, esta frase era talvez fria. Por isso, o Xavier teve o cuidado de descrever primeiro a sua tristeza, o desconsolo dos anos, o malogro dos esforços, ou antes os efeitos da imprevidência. E quando o peixe ficou de boca aberta, quando a comoção do amigo chegou ao cume, foi que ele lhe atirou o anel e fugiu a meter-se em casa. E isto que lhe conto é natural, cresce, não é impossível. Mas agora começa a juntar-se à realidade uma alta dose de imaginação. Seja o que for, repito o que ele me disse. Cerca de 3 semanas depois, o Xavier jantava pacificamente no Leão de Ouro, ou no Globo, não me lembro bem, e ouviu de uma outra mesa a mesma frase sua, talvez com a troca de um adjetivo. Meu pobre anel, disse ele, eis-te enfim no peixe de Polícrates. Mas a ideia bateu as asas e voou, sem que ele pudesse guardá-la na memória. Resignou-se. Dias depois foi convidado a um baile. Era um antigo companheiro dos tempos de rapaz, que celebrava a sua recente distinção nobiliária. O Xavier aceitou o convite e foi ao baile, e ainda bem que foi, porque entre o sorvete e o chá, ouviu de um grupo de pessoas que louvavam a carreira do barão, a sua vida próspera, rígida, modelo,
ouviu comparar o barão a um cavaleiro emérito. Pasmo dos ouvintes, porque o barão não montava a cavalo. Mas o panegirista explicou que a vida não é mais do que um cavalo chucro ou manhoso, sobre o qual ou se há de ser cavaleiro ou parecê-lo, e o barão era o excelente. Entra, meu querido anel, disse o Xavier, entra no dedo de Polícrates. Mas de novo a ideia bateu as asas, sem querer ouvi-lo. Dias depois, adivinha o resto, uma série de encontros e fugas do mesmo gênero. Justo. Mas, enfim, apanhou-o um dia só, e foi então que me contou o caso digno de memória. Tão contente que ele estava nesse dia, jurou-me que ia escrever, a propósito disso, um conto fantástico, à maneira de Edgar Poe, uma página fulgurante, pontuada de mistérios, são as suas próprias expressões, e pediu-me que o fosse ver no dia seguinte. Fui. O anel fugira-lhe outra vez. Meu caro A, disse-me ele, com um sorriso fino e sarcástico, tens em mim o Polícrates do caiporismo. Nomeio-te meu ministro honorário e gratuito. Daí em diante foi sempre a mesma coisa. Quando ele supunha pôr a mão em cima da ideia, ela batia as asas, plás, 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 e perdia-se no ar, como as figuras de um sonho. Outro peixe a engolia e trazia, e sempre o mesmo desenlace. Mas dos casos que ele me contou naquele dia, quero dizer-lhe 3. Não posso, lá se vão os 15 minutos. Conto-lhe só 3. Um dia, o Xavier chegou a crer que podia enfim agarrar a fugitiva e fincá-la perpetuamente no cérebro. Abriu um jornal de oposição e leu estupefato estas palavras. O ministério parece ignorar que a política é, como a vida, um cavalo chucro ou manhoso, e, não podendo ser bom cavaleiro, porque nunca o foi, devia ao menos parecer que o é. Ah, enfim, exclamou Xavier, cá estás engastado no bucho do peixe. Já me não podes fugir. Mas em vão. A ideia fugia-lhe sem deixar outro vestígio, mais do que uma confusa reminiscência. Sombrio, desesperado, começou a andar, até que a noite caiu. Passando por um teatro, entrou. Muita gente, muitas luzes, muita alegria. O coração aquietou-se-lhe. Cúmulo de benefícios. Era uma comédia de Pires. Uma comédia nova. Sentou-se ao pé do autor, aplaudiu a obra com entusiasmo, com sincero amor de artista e de irmão. No segundo ato, cena oitava, estremeceu. Dona Eugênia, diz o galão a uma senhora, o cavalo pode ser comparado à vida, que é também um cavalo chucro ou manhoso. Quem não for bom cavaleiro deve cuidar de parecer que o é. O autor, com um olhar tímido, espiava no rosto do Xavier o efeito daquela reflexão, enquanto o Xavier repetia a mesma súplica das outras vezes. Meu querido anel. Et nunc et semper. Venha o último encontro, que são horas. O último foi o primeiro. Já lhe disse que o Xavier transmitira a ideia a um amigo. Uma semana depois da comédia, cai o amigo doente com tal gravidade que em 4 dias estava à morte. O Xavier corre a vê-lo, e o infeliz ainda o pôde conhecer, estender-lhe a mão fria e trêmula, cravar-lhe um longo olhar baço da última hora, e com a voz sumida, eco do sepulcro, soluçar-lhe. Cá vou, meu caro Xavier, o cavalo chucro ou manhoso da vida deitou-me ao chão. Se fui mau cavaleiro, não sei, mas forcejei por parecê-lo bom. Não se ria, ele contou-me isto com lágrimas. Contou-me também que a ideia ainda esvoaçou alguns minutos sobre o cadáver, faiscando as belas asas de cristal, que ele cria ser diamante. Depois estalou um risinho de escárnio, ingrato e parricida, e fugiu como das outras vezes, metendo-se no cérebro de alguns sujeitos, amigos da casa que ali estavam, transidos de dor, e recolheram com saudade esse pio legado do defunto. Adeus.